Galera, a gente vai abrir aí o Evangelho de Mateus, capítulo 28. É o primeiro livro do Novo Testamento. É o último capítulo desse livro, tudo bem? Se você não tiver uma Bíblia aí, eu gostaria que você acompanhasse com quem esteja aí do seu lado. Você possa compartilhar aí do texto bíblico. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma leitura sequencial a partir do verso 16. É um texto bastante famoso. Poxa, gostaria que ele falasse mais uma vez ao seu coração. De modo geral, todo mundo que está aqui, ou a grande maioria, deve ser de discípulos de Jesus, né, cristãos. Então, eu acho que esse texto tem tudo a ver com esse chamado aí que está sendo proposto no título do congresso. Então, Mateus 28, 16. Aí eu vou ler do 16 até o final do capítulo, que são 4 versículos só, até o 20. E aí depois eu vou ler um versículo, e queria que você acompanhasse a leitura e a explicação, as aplicações. Queria que você anotasse também, se você puder anotar. Tudo bem? Show! Antes de ler, vou te explicar uma situação. Esse dia aqui parece um dia grandioso, assim. Qual o tamanho desse dia aqui? Você sabe? Além das 24 horas, assim, além do tamanho do tempo, no que se refere à grandeza de algo que pode ser espiritual, assim, dentro do mundo espiritual, você sabe dizer o tamanho desse dia? Se esse é um dia grandioso, ou se é um dia pequenininho na história, assim, daquilo que seja eterno, daquilo que seja importante. Além disso, olhando para a ótica humana nossa aqui, esse dia parece um dia muito grandioso. Talvez, eu não sei, mas talvez quem tenha organizado esse congresso tenha esperado talvez mais pessoas ou mais jovens aqui, não sei. Mas a grandeza de algo no mundo espiritual não tem muito a ver com o número de pessoas. É interessante ficar registrado que tem bastante gente aqui, beleza? E eu não estou reclamando que, tá faltando gente não, tá maneiro. Veio quem Deus mandou e é isso que tem que ser e tá tudo tranquilo nesse sentido no meu coração. Eu vou falar de um dia que de repente parece pequeno assim na perspectiva humana. Uma vez 5 estudantes estavam voltando para casa e aí começou a chover, eles moravam numa área rural. Eles resolveram se proteger debaixo de um monte de feno. Você provavelmente não sabe o que é monte de feno, tudo bem? Você que é mais novo do que eu não deve saber. Talvez você que seja mais velho que eu também não. Mas quem viveu talvez no interior saiba o que seja um monte de feno. Um monte de feno é o seguinte, é um monte de grama seca, de folha seca, que é usado às vezes para alimentar o gado, tal, isso é separado em fazendas. Então, quando começou a chover, esses 5 jovens resolveram ficar debaixo de um bolo de feno assim, para se proteger da chuva. E como eles estavam por ali, eles eram cristãos, eles resolveram orar. Nesse dia, eles fazem cada uma oração ali espontânea diante de Deus. E de algum modo o Espírito Santo toca no coração daqueles 5 jovens e eles dedicam a vida deles ao Evangelho, assim, de um modo especial. Naquele dia era um dia comum, tudo bem? Um dia de chuva, 5 jovenzinhos debaixo de um monte de feno fazem uma oração. Esses jovens, depois, eles criam um propósito que era o seguinte, eles fizeram um cartãozinho que dizia assim, olha, se Deus não me impedir, eu vou pregar o Evangelho. Era o cartãozinho que esses jovens fizeram. E eles foram nos locais em que eles estudavam e depois em outros locais e começaram a apresentar esse cartão. De modo geral, eles distribuíram 100 mil cartões, aproximadamente. E 20.500 pessoas, chutando bastante baixo, assinaram esse cartão, dizendo que iriam pregar o Evangelho se Deus não impedisse. Esse foi o maior movimento missionário da história da igreja, tudo bem? Em 2000 anos.
Isso começou com 5 jovens orando debaixo de um monte de feno. A Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 4, verso 10, na tradução antiga, que a gente não deve desprezar o dia das pequenas coisas. Assim foi também quando houve o avivamento no país de Gales. Foi um avivamento que começou no meio de jovens, especificamente de jovens, todos leigos, tudo bem? Esses jovens oraram, um dia Deus prometeu que daria 100 mil vidas. 100 mil vidas seriam alcançadas, e foram alcançadas, beleza? A gente vai ler um texto aqui, que de repente, ele começa de um jeito que parece que não é muito grandioso não, mas a gente vai ver o final desse texto. Todo mundo está aí com Mateus 28, 16? Contexto breve para você poder entender. Cara, o que aconteceu até aqui? Jesus inicia seu ministério, prega e faz discípulos e cura pessoas, enfermos, ressuscita pessoas, faz milagres, maravilhas, domina a natureza, proclama a palavra de Deus. Tudo bem? Durante 3 anos, 4, 5 talvez, não se sabe exatamente, em média 3 anos aí que Jesus, cumpre o seu ministério. E depois desses 3 anos ele vai para a cruz, e ele morre na cruz, mas ele ressuscita ao 3º dia, e ele começa a aparecer para os seus discípulos. A gente vai ver uma das últimas aparições. Está conseguindo compreender qual é o contexto? Então Jesus já morreu, mas já ressuscitou, e já fez discípulos, e agora é uma das últimas aparições. Não é a última aparição também. A última aparição a gente vai ver no texto de Lucas, no final do Evangelho de Lucas, e no início dos Atos dos Apóstolos. Na última aparição, Jesus sobe literalmente para o céu, os discípulos ficam olhando, depois 2 anjos aparecem, por que vocês estão olhando para o céu? Agora é hora de olhar para frente, beleza? É hora de cumprir aquilo que ele mandou, e aquilo que ele mandou está registrado aqui nesse texto. Por outro lado, quando Jesus estabelece a igreja dele nesse momento, o que está acontecendo no contexto histórico da época? Roma já é o centro ali do império, tudo bem? E há um império romano. Nesse império, as pessoas usam uma língua comum. Então, pessoas de várias regiões falavam a mesma língua comum, que seria o grego. Existe um ambiente relativo de paz em que você pode viajar para locais sem ser morto. Tudo bem que isso era bastante comum, e ainda é, eu acho, pelo menos perto de onde eu moro. Era para rir essa parte. Aí, aquilo que se chama Pax Romana, beleza? Os historiadores e quem estuda a Bíblia e tudo mais, e a Bíblia, vão mostrar que isso se chama plenitude dos tempos. Cara, esse contexto é importante você entender, senão você não vai entender o resto. Plenitude dos tempos, tudo bem? Jesus vem nesse tempo de plenitude. Tem um cara chamado Lenny Craig, ele diz um negócio muito louco. Eu não sei de onde ele tirou essa parada, mas ele é um cara respeitável, tem títulos e tudo mais, então acho que ele não falaria uma besteira. Mas o Lenny Craig, ele diz o seguinte, que 80% da população mundial nasce na era cristã, em estimativa. Cara, olha que doideira. Beleza? Vou repetir a estimativa. 80% da população mundial nasce depois de Cristo. Só que depois de Cristo a gente tem o quê? 2000 anos, não é isso? A gente está em 2018, aproximadamente. Antes de Cristo teve muito mais do que 2000 anos. Só que tinha menos gente, beleza? Olha para a Ásia, olha para a China, olha para a Índia, olha para o Brasil, tem bastante gente agora. Então 80% da população nasce depois de Jesus. Ele diz que isso é a plenitude dos tempos também. Ele diz que é o seguinte, é como se Deus tivesse feito com que essas pessoas nascessem justamente no momento em que elas poderiam ouvir a mensagem de Jesus. Beleza? Como se Deus segurasse um pouco lá
sei lá, as fontes de vida do céu, que geram vida. Eu não sei como é que isso funciona, né, para uma vida ser gerada no céu, mas sei que isso é na mente de Deus. É como se ele segurasse um pouquinho, contesse, veio Jesus e ele deixasse aquele rio fluir, as pessoas nascessem, a gente nasceu na plenitude dos tempos. A gente ainda vive num momento que eu acho que é mais interessante, porque a gente vive a terceira revolução industrial, a gente vive essa era de tecnologia, que eu acho que isso pode ser totalmente positivo para pregar o Evangelho. Beleza? Entendeu qual é o contexto? Pô, é isso, agora a gente vai ler. Verso 16, diz o seguinte, ó: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Pô, o texto termina maneiro demais, mas ele começa esquisito. Olha só, verso 16, acompanha comigo. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Cara, você acha que esse dia aqui é um dia grandioso? É claro que você sabe que é, beleza? Mas assim, se você estivesse vivendo naquele momento específico em que você está indo para o monte, beleza, e você é um dos 11. Quem são os 11? Olha para a vida desses caras. Pô, diante dos 11, a gente repara o seguinte: de modo geral são pessoas simples. Você tem um grupo de pescadores aqui que segue a Jesus, foi chamado por ele. Não eram pessoas talvez muito privilegiadas no que dissesse respeito assim a aspectos econômicos, nem muito privilegiadas no que dissesse respeito a aspectos culturais. Ao mesmo tempo, você tem um cara ali que é cobrador de impostos, e o cobrador de imposto naquela época era visto com preconceito, então ninguém queria papo, ninguém queria nada com cobrador de imposto. Tranquilo, tem um cara que é zelote. O zelote era um grupo totalmente radical naquela época. No meio desse grupo, você tem um cara que acabou de negar Jesus 3 vezes, quando Jesus avisa para ele que ele vai negar. E Jesus diz que está intercedendo por ele, e ele diz: não, se for preciso morrer, eu morro. Beleza? Esse seria o primeiro líder ali da igreja. No meio desse grupo, cara, você tem um camarada chamado Tomé, que não acreditou na ressurreição. Jesus avisou isso, sei lá quantas vezes. Os amigos dele disseram, as mulheres disseram, todo mundo falou, mas ele disse: eu não acredito. Se eu não tocar, eu não acredito. Eu não acredito. Esses são os 11. Você acha que esse dia começou de um modo muito grandioso? Cara, olha para a lista dos heróis da fé, Hebreus 11. Quem que você vê ali naquela lista? Não é para olhar agora não, tem gente já procurando aí Hebreus 11. Quem que você vê naquela lista? Pessoas totalmente comuns, beleza? No meio daquelas pessoas, cara, a pessoa que eu fico mais espantado de estar naquela lista é Sansão. Sansão só fez besteira a vida inteira. Tá lá, Sansão, mas o último ato de Sansão é um ato heróico. Pô, obviamente, ele fez a vontade de Deus, tal, então... Mas você entende? Pessoas comuns. Cara, Deus consegue fazer essa parada. Nisso, Deus é muito bom. Em que Deus não é muito bom, cara? Em transformar pessoas que não valem nada, beleza? Em tesouros, em líderes, pessoas que vão fazer discípulos de todas as nações. São 11 caras da Galiléia, da Judéia, do buraco do mundo. Esse era o buraco do mundo. Hoje é perto da minha casa.
Beleza. Cara, Jesus pega 11 caras, nenhum deles é perfeito, nenhum deles é maravilhoso demais, nenhum deles é bonito demais, nenhum deles é maneiro demais, e Jesus diz para os caras, vocês vão agora, e vocês vão evangelizar o mundo, e vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão ensinar tudo que eu ensinei a vocês. Ensinar a obedecer, beleza? E é hora de partir. Cara, esse texto é muito maneiro. Olha para a parábola das bodas. Quem são os chamados que recebem o convite? A galera que está nas esquinas, beleza? A galera dos becos, esses somos nós. É assim que a Bíblia trata a gente, com sinceridade. Olha para o filho pródigo, na lama, fugindo do pai, torrando dinheiro com prostituição, beleza? Esses somos nós. Olha para o lado. Olha para o seu rosto. Se olha no espelho. Cara, esses somos nós. Esse dia parece grandioso. Aí olha só como é que o texto continua. Verso 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Cara, que parada maluca é essa, cara? Isso aqui não te chamou a atenção, não? Mas alguns duvidaram? Jesus já tinha aparecido para todo mundo. Que história é essa? Quem está duvidando de quê agora? Jesus já falou com Tomé, inclusive. Já tinha... bota a mão aqui. Se você não acredita, bem-aventurados os que não viram e creram, felizes os que não viram e creram. Mas eles viram, cara, e ainda tem dúvida aqui nesse momento. Percebe que essa parada não está começando muito grandiosa, não? Qual o tamanho desse dia? Está conseguindo compreender? O projeto que Jesus apresenta para esses caras é grande demais para eles, mas não é grande demais para Jesus, e é isso que importa. Jesus não estava olhando para os caras, Jesus estava olhando para ele, beleza? E diante da glória dele, diante de toda a autoridade, esses caras iam pregar. Agora, vou tentar te explicar essa parte da dúvida. Pô, se você não ficou com dúvida na parte da dúvida, você deveria ficar. Beleza? Qual é a situação aqui? Alguns caras duvidaram. Será que é fogo do céu isso daí? Alguns caras duvidaram. Provavelmente, a única explicação que alguém aponta aqui, eu sei que o texto está mostrando para a gente que tem uma dúvida no ar. A Bíblia não explica para a gente, beleza? Tem hora que a gente quer assim, pô, me explica esse negócio, mas a Bíblia não está te explicando, então a gente tem que ter paciência. Nesse caso aqui, alguns estudiosos vão dizer assim, talvez Jesus estivesse distante. Então, alguém não conseguiu enxergar direito. Tanto é que no verso 18, tem uma lógica, porque no verso 18 diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, então Jesus chega mais perto. É como se eles tivessem visto alguém, mas não tinham visto se era exatamente Jesus, então ficaram ali na dúvida, aí Jesus se aproxima. O que é a maneira que esse passo de proximidade, cara, quem dá é Jesus, beleza? Quando Jesus se aproxima, a gente para de duvidar. Essa aqui é a parada. Quando a gente se distancia, a gente começa a duvidar. Quando a gente chega pertinho, a gente volta a crer. Essa é a vida cristã o tempo todo, cara. Você nunca viveu isso, não? Verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Cara, esse verso aqui eu vou pular, beleza? Todo professor pula uma questão, esse verso aqui eu vou pular, não vou responder agora não. Vou responder depois, verso 19. Você não acreditou que eu ia pular, acreditou? Mas eu vou pular, porque eu vou tentar responder junto do verso 20. Jesus fala algo fantástico no verso 18, vou analisar mais para frente, e vou ler agora o verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira lição que você vai anotar aí, por favor.
Anota aí, dá seu jeito, beleza? Celular, papelzinho, vamos lá. Esse vão aqui, ainda não é a lição não, para você não correr. Esse vão aqui é um particípio. É havendo ido, tendo ido, beleza? Enquanto vão, é difícil da gente conseguir traduzir exatamente, mas é mais ou menos assim. Aí, tudo bem, primeira lição, tem que ser discípulo de Jesus, tem que ser discípulo de Jesus para fazer discípulos para Jesus. Eu sei que isso é óbvio. Tem que ser discípulo de Jesus para fazer discípulos para Jesus. O discipulado começa com você. Você, discípulo de Jesus. Beleza, você parecido com Jesus. Você, na semelhança do seu mestre, você que imita o seu mestre. Tudo bem? Como é que Jesus fazia discípulos? Você vai fazer discípulos como Jesus fazia discípulos. Jesus andava com os caras, vivia com os caras, comia com esses caras. É assim que a gente vai fazer discípulo. Consegue compreender? Tem um cara chamado Spurgeon, ele diz uma frase que é muito maneira, ele diz assim, ó, todo cristão é um missionário ou um impostor. Vou repetir, todo cristão é um missionário ou um impostor. Beleza, você tem que chegar, você presencialmente, tudo bem, como Jesus fazia, e você vai fazer discípulos ao modo dele. Por outro lado, a gente é discípulo dele, não de ninguém. Não é o youtuber que é o meu referencial, beleza? É Jesus que é o meu referencial. A gente tem que cumprir aquilo que Jesus mandou, porque depois ele vai dizer que a gente tem que ensinar a obedecer tudo que ele ordenou. Como é que eu vou ensinar alguma pessoa a obedecer sem que eu mesmo obedeça aquilo que Jesus disse para eu fazer? Qual a motivação para você fazer discípulos? Provavelmente, a motivação para você fazer discípulos é o amor que Jesus colocou dentro do seu coração. A gratidão, cara, por você ter sido alcançado algum dia na sua vida. Você consegue compreender? Existe uma parábola que é muito maneira, que é a parábola dos dois devedores. Jesus pergunta assim, quem amou mais? Cara, quem mais devia. Quem fazia mais discípulos? Quem mais devia. Beleza? Quem se sentiu mais amado? Quem mais devia. Quando a gente olha para a gente e se reconhece como nada, e a gente vê a obra de Deus tão grandiosa e maravilhosa e bonita, beleza? E a gente olha para a cruz, e esse alto preço, um homem perfeito morreu no meu lugar. Qual o preço da minha vida? A vida de Jesus, a vida mais preciosa de todas. Cara, se eu ouço essa palavra e creio nela, é certo que eu iria de joelhos sobre caco de vidro para pregar essa palavra. E às vezes pode ser um pouco mais tranquilo do que esse cenário terrível que eu mostrei para você agora. Consegue compreender? O cara que fez mais discípulos, provavelmente na era cristã, né? Teve o evangelho assim, mais bem sucedido, provavelmente foi o apóstolo Paulo. Paulo se considerava o menor de todos. Talvez essa seja a chave do segredo, beleza? Paulo se via como nada, como trapo de imundície, como lixo. Paulo se via como alguém que não merecia. E por isso ele pregava essa mensagem, porque essa era a única que interessava para a vida dele. Se a gente se enxerga assim, cara, é claro que a gente vai fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem estimativas que vão dizer que Paulo alcançou aproximadamente 500 mil pessoas, num tempo que não tem microfone, tecnologia, 500 mil pessoas, beleza? Incansavelmente trabalhando para levar essa mensagem, porque creu na mensagem de todo o coração.
se viu muito diferente do Mestre, mas se tornou imitador daquele que era o Senhor da sua vida. Cara, a gente tem que fazer discípulos, tudo bem? Para Jesus. Segunda lição: só se torna discípulo quem não é discípulo. Eu sei que isso é óbvio também. Anota aí, só se torna discípulo quem não é discípulo. O que eu quero que você entenda com isso? Eu quero que você entenda que ninguém está pronto, beleza? Ninguém vai chegar cheirosinho, bonitinho, arrumadinho, perfeitinho, não. Pelo contrário, aqueles que a gente acha que são os piores, poxa, é para esses que a gente tem que olhar. Se a gente fosse sincero e olhasse para as nossas vidas assim, o que a gente vê aqui no nosso meio? Pessoas que já foram drogadas, gente que se prostituía, gente que era viciada em todo tipo de sujeira, pornografia, mentira, gente que traía, gente que já teve práticas homossexuais, gente que falsificava, tudo bem? Gente que matava. Tem gente que participava de grupo de extermínio. E hoje é discípulo de Jesus. No meio dessas pessoas eu estou. Só se torna discípulo quem não é discípulo. Então todo mundo pode ser discípulo de Jesus. Você consegue entender isso? Você tem que olhar, cara, para quem está do teu lado como uma oportunidade. Se não é discípulo, tem a chance de ser. No coração de Deus eu não sei o que rola. Graças a Deus. Beleza? A gente fica com um papinho reformado esquisito, que é assim, mas Deus vai alcançar quem Ele quer alcançar. Deus não quer que você pense assim, não. Você não é Deus para pensar assim, não. Beleza? Você tem que pensar assim, Deus me mandou fazer isso daqui, ó. Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, é pela autoridade de Jesus, Jesus está mandando. Então a gente vai lá e vai fazer. Conseguiu compreender? Eu acho que dessa vez eu fui claro. Beleza? Verso 19b, olha só o que está dizendo, metade para frente. Façam discípulos de todas as nações, o projeto é grande, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está aqui e não é batizado, cara, o que está vendo? Na moral mesmo, só faz discípulo quem é discípulo, cara. E para ser discípulo tem que ser batizado. Você está lendo aqui? O que está acontecendo? Você está sem tempo? Você tem 2 filhos, igual a mim? Fazendo um seminário, está estudando, está trabalhando, está trocando fralda. É assim que está a sua vida? Então, beleza. A gente vai chorar junto depois do culto ali, eu e você. Se não for essa situação, meu camarada, não tem historinha. Você tem que ser batizado. Senão, você não vai fazer discípulo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Cara, olha que pedreira, meu camarada. Rapaz, lendo esse texto aqui, cara, me dá vontade de chorar, meu camarada. Aí, o texto é sinistro. Eu, se estivesse no meio daqueles caras ali, cara, eu ia ficar assim, que isso, cara, o que você está falando? O que você está querendo da gente, cara? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Beleza, isso daqui é impossível de se fazer. Beleza, isso daqui é impossível. Lembra dos discípulos falando com Jesus? Senhor, quem pode ser salvo? Jesus está falando de quê? Salvação, beleza? Quem pode ser salvo? O que Jesus fala? Para os homens parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Beleza? Cara, estava na hora de correr, tudo bem? Jesus falou para ensinar a obedecer a tudo. Olha só, terceira aplicação, são 5. Filipinho começa a ficar nervoso. Terceira aplicação.
os discípulos aprendem a obedecer a tudo o que Jesus ensinou. Isso serve para você e para quem você vai ensinar, beleza? Os discípulos aprendem a obedecer a tudo o que Jesus ensinou. Cara, eu acho que aqui está a chave da parada. Qual é a questão? A gente já deve ter reparado que não é simplesmente a gente fazer um resumo do Evangelho aqui e pregar a palavra e chamar uma galera para vir aqui na frente e essa galera dá um passo de fé e acabou. Perceba, eu não estou criticando isso que acontece, não. Eu prego nesse culto aí que a gente faz isso, tranquilo? E prego de todo o coração, crendo que o cara vai ficar. Mas a gente já deve ter percebido que o Evangelho e o discipulado não é um passo de fé. São muitos e sempre até o fim, como Jesus diz aqui. São muitos passos, não é só um passo, são muitos e passos largos. Paulo compara isso a uma corrida. Beleza, essa é a caminhada cristã. Se eu disse uma vez, se eu fiz uma vez, não interessa. Interessa agora, hoje, é isso que vale. E amanhã? Basta amanhã, cada dia o seu próprio mal, vou pensar hoje. Beleza? Hoje eu tenho que dar um passo de fé. Hoje eu tenho que continuar caminhando. O Evangelho é comparado ao quê? Caminho, verdade e vida. Depois no livro de Atos a gente vai ver que o Evangelho vai ser chamado de caminho, literalmente, com C maiúsculo. Tudo bem? Você já conseguiu compreender essa questão? Que é muito mais complexo do que uma decisão, do que levantar a mão, do que dar um passo à frente. Amém? Cara, essa é a questão. Ainda que a gente consiga ver uma pessoa atendendo ao chamado, o trabalho começa naquele dia. Jesus está te mandando fazer discípulo e está te mandando ensinar tudo. Eu acho que é o seguinte, Jesus, ele apresenta para a gente uma parábola, que é a parábola do semeador. Todo mundo está lembrado dessa parábola? Eu estou achando que eu estou falando com gente que, é crente, leu a Bíblia, beleza? Porque o congresso não é chamado para avançar. Aí, olha só, Jesus diz assim, o semeador vai lançar semente. Uma cai à beira do caminho, a ave do céu pega, outra terreno pedregoso, morre, outro espinho sufoca, outra cai no lugar certo, cresce, dá fruto de 30, 60 e 100. Por um. Jesus está mostrando para a gente que a gente vai fracassar também. Porque uma cai à beira do caminho, outra sufocada, outra não sei o quê. Então, dessa galera que vem, uma vai ser sufocada. Atende com alegria, é isso que o texto diz. E aí depois se vai. Mas eu acho, por outro lado, que a gente muitas vezes prejudica essa estatística. Jesus não está fazendo um quadro estatístico para mim de 25% de chance do cara se converter. Tudo bem? Mas eu sei que a gente prejudica essa estatística quando a gente não cumpre o que Jesus está mandando cumprir, que é ensinar a obedecer. Por isso que a galera não fica. Porque não aprendeu a obedecer, cara. Porque quando a gente aprende a obedecer, a gente fica. A gente obedece até aquilo que a gente não entende. Porque a gente aprendeu a obedecer. Beleza. Parte da permanência está no discipulado, cara. Isso demora. Isso requer tempo, esforço. Mas uma parada que você não tem desculpa. Isso não requer dinheiro. Beleza. Não precisa de dinheiro. Precisa de dedicação. Precisa de oração. Precisa de esforço. Precisa de desgaste físico, emocional. Chorar com os que choram. Se alegrar também. Precisa disso todo dia. Está conseguindo compreender? Quando Jesus manda evangelizar, ele inclusive fala para ir sem o quê? Dinheiro. Ele diz também assim, sem alforge, né, tal. Aí antigamente era assim, né, sem alforge. Ficava lendo essas coisas, meu Deus, ainda bem que eu não tenho isso. Vou evangelizar sem alforge mesmo. Sem cajado, você não tem nada disso. Mas dinheiro você pode ter, não precisa.
A gente precisa ter coração obediente. A gente precisa ser discípulo de Jesus para fazer discípulo de todas as nações. A gente tem que obedecer a tudo que Jesus mandou a gente obedecer. Para pensar. O apóstolo Paulo fez alguns discípulos bastante importantes. Um desses, Timóteo. Quando é que terminou o discipulado de Paulo com Timóteo? Quem me diz? Quando Paulo morreu. A última carta de Paulo é para quem? Para o discípulo dele. Beleza? Aquilo é discipulado, meu amigo. O que ele está fazendo com Timóteo? Ensinando a obedecer. Timóteo era um líder. Ensinando a obedecer. O discipulado termina quando? Nunca. A gente sempre está aprendendo a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Beleza? Quarta e penúltima lição, aplicação, sei lá. Quarto, os discípulos não precisam obedecer. Os discípulos não precisam obedecer aquilo que Jesus não ensinou. Beleza? Eu tenho um coração mau. Então, no meu coração, às vezes até aquilo que Jesus mandou fazer se torna distorcido. E eu começo a querer obedecer umas paradas que Jesus nem mandou fazer. A gente tem que avaliar. Beleza? O que a gente está ensinando? A gente está ensinando legalismo? A gente está ensinando farisaísmo? A gente está ensinando contar número de passos? Pô, graças a Deus não. Beleza? Graças a Deus não, cara. Graças a Deus não. Mas a gente tem que sempre se cuidar. A gente só obedece a tudo que Jesus ensinou. E tudo que Jesus não ensinou, a gente não obedece. Tudo bem? A resposta natural desses caras devia ser aqui agora. Pô, Jesus, essa parada não vai rolar. A gente não tem condições de fazer esse negócio. Isso é grande demais para a gente. Mas olha o que Jesus diz no verso 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Isso só acontece mediante a toda a autoridade de Jesus nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada para Ele. Toda a autoridade foi dada para Ele. Toda a autoridade pertence a Ele. Você consegue compreender? Olha o que diz o verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Jesus te dá duas garantias. Essa parada aqui não rolaria sem Jesus. A gente tem duas garantias da parte dele. Esse chamado é grandioso demais. Meio mundo vai ser conquistado por conta de 11 caras da Galileia. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada por Jesus. Por quê? Jesus prometeu, e Ele cumpre, que estaria sempre com os seus discípulos, tudo bem? Até o fim dos tempos. O que é maneiro nesse texto é que esse texto acaba com essa visão escatológica, assim, essa visão para o fim. Esse negócio aqui, meu amigo, tem um fim. Esse tempo que a gente está vivendo, entre o já e o ainda não, falando de um modo poético, esse tempo presente que a gente está vivendo, essa parada aqui uma hora vai acabar. Isso tem um fim. Jesus está garantindo isso para a gente. Quinta lição, essa eu retirei de um livro, que é o livro do Mark Carrell, que ele fala sobre evangelismo e tal. Cara, olha que parada maneira. A gente precisa entender que, começa assim, anota assim, ó, a gente precisa entender que no céu, a oportunidade de levar o evangelho e fazer discípulos vai ter acabado. Até o fim. Consegue compreender? A gente tem a oportunidade de fazer uma obra que uma hora vai acabar. No céu a gente não vai poder fazer isso. A gente tem que enxergar esse negócio como a única chance
que a gente tem, e a única chance que a gente tem é o agora. Agora, beleza? Que as nossas conversas ali fora sejam fazendo discípulos. Que a nossa vida seja fazendo discípulo. É só isso que importa, foi isso que Jesus mandou. Vou tentar te explicar melhor, ou um pouco melhor, esse privilégio e essa grande obra que nos é apresentada. Aí eu vou contar a história do meu filho, que vai comprar pão comigo, beleza? É como se fosse uma parábola, não é de Jesus, eu mesmo que inventei essa daqui. As de Jesus com certeza são melhores. Aí olha só, hoje de manhã eu fui comprar pão com meu filho. Meu filhinho é pequenininho, eu tenho 2 filhos, né? Minha filha está ali, menina muito bonita ali, 6 meses, e um filho de 1 ano e 7 meses. Fui comprar pão com meu filho, eu visto a roupa do meu filho para ele ir à padaria comprar pão comigo. Eu pego ele no colinho, beleza? E aí levo ele no colo. E aí eu atravesso a rua e eu fico falando para ele assim, filhinho, vamos comprar pão, vamos comprar pão. E ele fica todo animado, que a gente vai comprar pão. Quando eu chego à padaria, eu pego o dinheiro, dou na mãozinha dele. O dinheiro é meu, que eu trabalhei. Beleza? Eu dou o dinheiro na mãozinha dele e falo assim, filho, pede pão para a moça. Aí meu filho vai, dá o dinheiro na mão da moça. Meu filho não sabe falar o artigo masculino ainda, ele fala tudo com A. É a mamãe, a papai, a mamão. Aí ele fala a pão, que é o pão, é a pão. Aí o filho dá o dinheiro para a moça, aí ele dá o dinheirinho e ainda fala errado. Aí ele fala assim, a pão. A moça já sabe, já conhece a padaria, né, perto da nossa casa. Aí ela vai, pega o pãozinho, dá pra gente. Eu já seguro o pão para atravessar a rua, eu carrego o pão para casa, carrego ele no colinho. Quando chega ali no portãozinho, eu deixo ele no chão. Ela fala assim, ó, segura firme, para a gente dar para a mamãe o pão. Aí ele segura, cara, todo satisfeito, porque foi ele que comprou o pão. Todo satisfeito mesmo, todo feliz. Aí ele vai e ele fica, a pão, a mamãe, a mamãe, a pão, a pão. Aí quando chega, encontra a mamãe, né, que é a minha esposa. Aí ele vai dar o pãozinho para ela, tipo assim, caraca, que maneiro. Fui lá, comprei pão, voltei, pô, cumpri minha missão. Cara, qual é o nosso papel nessa obra? Beleza. O pai veste a gente. O pai carrega a gente no colo. O pai lavou a nossa vida. O pai deu tudo que a gente tinha. O pai chamou a gente de filho. Quando a gente era miserável. O pai deu vida para a gente, deu fôlego para a gente. O pai deu pão para a gente. Falou assim, cara, fala o pão, só isso que você tem que falar. Quando estava tudo pronto, ele falou, ó, agora segura, ó, você fez essa parada. Cara, por que a gente não vai fazer? Ontem o Léo falou um negócio que foi muito impactante, assim, que ninguém tinha falado de Jesus para ele. E, cara, eu concordo completamente com esse negócio. Eu acho que a gente se enganou acreditando que todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas da maneira certa, entendeu? E pelo contrário, as pessoas ouviram uma porção de baboseira, cara. A gente às vezes se engana também achando que essa parada é uma parada rápida. Às vezes quando o pão na padaria demora 15 minutos, meu filho fica impaciente. 15 minutos, porque a paciência dele é do tamanho dele. O filho é desse tamanho assim. Aí ele fica doido, começa a meter a mão no biscoito, Eu falei só a parte romântica, beleza? Ter filho é sinistro, hein?
Já estou te avisando, você que está grávida aí, ai meu Deus. Pô, 15 minutos que demora, meu filho fica doido. Se a gente tiver que orar 15 dias, 15 meses. Uma vez a gente recebeu uma resposta de oração, a gente investiu na vida de uma criança. Você já pensou em investir na vida de uma criança? Para uma criança ouvir o Evangelho e se tornar discípulo de Jesus? Cara, só Deus que fez essa parada mesmo. A gente investiu na vida de uma criança, eu e Raquel. E a gente levou essa criança para a igreja quando, sei lá, era bem novinho. 13 anos depois a gente ouviu a resposta da nossa oração. Hoje essa pessoa é um líder aqui da igreja, do Gol. Entende? Cara, mas Deus faz tudo. É Ele que garante. A autoridade é de Jesus. A palavra é dele. E Ele diz ainda que vai estar pertinho da gente. Cara, isso está maneiro demais. Qual o tamanho desse dia aqui? Esse dia é um dia glorioso. 5 jovens, beleza? Oraram. 20 mil pessoas resolveram pregar o Evangelho. 11 homens que duvidavam, meio mundo alcançado. Um homem no caminho de Damasco. 500 mil pessoas. Tem 300 jovens aqui. Qual é a proporção daquilo que Deus pode multiplicar? Qual é o limite daquilo que Deus pode fazer? Cara, eu espero sinceramente, assim, que o Deus conosco, que promete que vai estar conosco até o fim, faça com que a gente ganhe mais meio mundo para Jesus, que seja na nossa geração, que a gente veja isso, e que a gente veja logo a volta do nosso Mestre. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Quem somos nós diante do Teu Evangelho, Senhor? O Senhor é um Deus tão bom, Pai, tão bom. O Senhor é um Deus santo, Pai. A gente quer só agradar o Seu coração. Pai, faz com que não sejam só palavras, Senhor, mas que seja a Tua palavra. Pai, faz com que não seja só o nosso coração, que seja o Teu coração, Senhor. Que não seja pela nossa autoridade, pela Tua autoridade, Pai, em nome de Jesus. Que a gente pregue tudo, Pai, que seja todos os dias até o fim, Pai. E que a gente veja a Tua volta. Em nome de Jesus, amém.